Na linha com a gente, o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Cury, a propósito de uma gigantesca operação em termos de bloqueio e de mira no crime financeiro. É a maior, é histórica, é a maior já realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, inclusive junto com outros braços de investigação, mas muito importante a gente observar um ataque muito frontal hoje a esse braço financeiro do Comando Vermelho, mas também do PCC, né? E aí o delegado Felipe Cury vai falar o quanto que também se investigou e que se chegou à conclusão de que efetivamente, inclusive nos negócios, essas duas quadrilhas estão absolutamente juntas e unidas. Delegado, secretário, muito obrigado por nos atender aqui na Band News FM. Bom dia. Queria que o senhor explicasse pra gente essa operação de hoje, que dados, que levantamentos foram feitos pela Polícia Civil do Rio. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Dônola. Bom dia, Agatha, doutor. Bom dia a todos aí da Band News e a todos os que nos ouvem. Bom, hoje é uma operação muito importante da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É a maior operação já feita pela Polícia Civil de combate à lavagem de dinheiro com essa movimentação. Uma movimentação bilionária. São 6 bilhões de reais que foram movimentados pelas duas maiores facções criminosas que nós temos aqui no país, o Comando Vermelho e o PCC, e hoje a operação ela visa justamente atacar toda essa movimentação e toda essa engenharia financeira por trás de todas essas atividades criminosas do Comando Vermelho e do PCC aqui no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. É uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por meio da nossa Delegacia de Roubos e Furtos, uma investigação brilhante do Dr. Jefferson e de toda a sua equipe, e também ela tem um apoio muito importante da Polícia Civil do Estado de São Paulo para que nós possamos aí dar cumprimento a 46 mandados de busca e apreensão que foram expedidos aqui pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E então, na ação de hoje, nós estamos com várias equipes, né? Essa faz parte de uma operação chamada Contenção, é uma operação contínua, uma ofensiva permanente da Polícia Civil para impedir o avanço territorial do Comando Vermelho, principalmente aqui na zona oeste da nossa cidade, ou seja, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, as Vargens, enfim, toda aquela região ali envolvendo as comunidades que são em torno, né, desses bairros. A gente tem percebido um aumento, uma política expansionista do Comando Vermelho nos últimos 5 anos. A gente sabe que isso foi por conta muito da DPF, né? Que proporcionou, que fortaleceu as organizações criminosas, e a gente agora está lançando, né, essa operação da Polícia Civil, essa operação Contenção. Ela começou em março, né, desse ano, então é uma operação ainda muito recente, mas é uma operação contínua que já tem dado resultados expressivos, e a gente está atuando em duas vertentes: asfixia financeira, como a operação de hoje, e prisão dos envolvidos nessas práticas criminosas. Doutor, ninguém movimenta 6 bilhões de reais em espécie, e em algum momento esse dinheiro ele tem que ser lavado em algumas empresas, e em algum momento esse dinheiro passa pelo sistema bancário, pelo sistema financeiro. Cita-se, inclusive, na investigação, um banco digital. A pergunta é: quais são as empresas citadas e envolvidas e quais são os bancos suspeitos? Bom, nós descobrimos na investigação que foi criado um banco digital, uma fintech, que é uma intermediária de pagamentos, por onde circulou a maioria dessa movimentação financeira bilionária. E a investigação da Delegacia de Roubos e Furtos demonstrou que esses depósitos feitos para esse banco digital criado pela facção criminosa Vermelho e pelo PCC, essa instituição financeira atendia as duas facções, esses depósitos eram feitos geralmente em dinheiro, na boca do caixa e com notas de pequeno valor. Grande movimentação financeira, mas com muitas notas em pequeno valor. Isso demonstra o quê? Que era o dinheiro da venda de drogas e dinheiro da cobrança de taxas feitas pela facção criminosa Comando Vermelho, dos moradores e das comunidades que eles exploram aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que não é de hoje, principalmente com esse aumento da expansão territorial do Comando Vermelho. Essa facção ela não vende só drogas. A droga é cerca de 10% a 15% somente do faturamento
do Comando Vermelho. Nossa. Por trás além da venda de drogas, nós temos o domínio territorial, a exploração econômica do territorial que essa facção criminosa atua. Então eles exploram o que eu chamo a milicialização do tráfico de drogas, né? Mesmo as práticas de milícia, essas facções criminosas que antigamente só exploravam a venda de drogas passaram também a explorar, ou seja, gás, internet, TV a cabo, cobrança de taxas de moradores, extorsões de comerciantes, e tem uma peculiaridade dessas facções criminosas que exploram o tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro: o roubo de veículos e o roubo de cargas, né? 80% dos roubos de veículos e 90% dos roubos de cargas aqui no estado do Rio de Janeiro são praticados por facções criminosas que exploram o tráfico de drogas. Não são quadrilhas especializadas nisso. Essas facções já têm na sua própria estrutura criminosa responsáveis pela prática desses delitos. O responsável por cortar o veículo, por clonar o veículo, o responsável por destinar as cargas. A gente sabe, o roubo de carga, por exemplo, Rodolfo, Dônala, Ágata, ele tem uma liquidez imediata. Então, por exemplo, o caminhão é roubado, é feito o transbordo para uma determinada comunidade dessa carga, e dependendo, nós temos grandes complexos de favelas aqui no Rio de Janeiro, com comércios, enfim, com grande movimentação comercial no interior dessas comunidades, e dependendo do tipo de carga, essa carga já é adquirida pelos comerciantes da própria comunidade. Isso é uma liquidez imediata que o tráfico de drogas tem no seu faturamento. Deixa eu só destacar uma coisa, por favor, Ágata, que o secretário trouxe, que me impressionou muito aqui. Fintech, você vai falar? Deve ser uma startup da Fintech, lavagem de dinheiro através de Fintech. Eu já tinha visto isso acontecer, acho que inclusive no Comando Vermelho, mas é claro que tem que se destacar isso também. Mas o fato de que lá atrás as facções criminosas, tirando a milícia, elas viviam absolutamente da venda de drogas, né? Hoje, de 10 a 15% apenas do faturamento das facções criminosas vem da venda de drogas. O resto é da milicialização, como disse o secretário de Polícia Civil, e muito do roubo de veículos. A cada 10 veículos roubados no Rio de Janeiro, 8 são encomendas de facções criminosas, quadrilhas deles que vão pra rua para roubar e depois revender esse carro, cortar, mandar para ferro velho, vender para fora e tal. E de roubo de cargas, 9 a cada 10 são de facções criminosas. Não é tipo uma quadrilha de qualquer lugar do Rio de Janeiro que se juntou e foi lá para roubar. É realmente impressionante e só mostra o quanto que atacar as facções criminosas, principalmente no braço financeiro, é o mais fundamental, porque como a gente diz, a polícia vai lá, tem apreendido 2 fuzis por dia. É um negócio que não existe praticamente, não existe no Brasil, e sei lá se existe no mundo tamanha apreensão para você ir lá com troca de tiros, com policial que é atingido, como o copiloto que foi atingido no helicóptero, com todo o impacto que tem para a comunidade, mas você tira, e é tanto dinheiro que esses caras movimentam, em um ano, 6 bilhões de reais, Comando Vermelho com PCC, que você vai lá e tira, e ele simplesmente vai comprar e vai trazer de volta, ainda mais do jeito que é a fronteira brasileira. Então, o braço financeiro é fundamental. Desculpa, Ágata, você ia colocar uma pergunta pro secretário. Não, era em relação a esse dinheiro do roubo de veículos, porque eu lembro de uma coletiva de imprensa com o secretário, ele falando sobre o quanto esse dinheiro era movimentado de maneira rápida e que por isso que hoje tinha se tornado o principal negócio desses traficantes em relação ao roubo de veículos, né, secretário? Exatamente. Nós temos uma outra operação, que é a Operação Torniquete, que nós começamos em setembro do ano passado e que vem dando resultados expressivos aqui no estado do Rio de Janeiro. A Operação Torniquete, além de uma repressão qualificada, que são rondas, né, feitas pela Polícia Civil, nós fazemos essa operação também integrada com a Polícia Militar, ela também atua nessa vertente financeira. Então, a contenção, essa operação contenção, ela visa estancar, conter, né, como no próprio nome já diz da operação, a expansão territorial do Comando Vermelho. E a Operação Torniquete, ela visa justamente estancar o crescimento do roubo de veículos e de cargas. Então, eu não sei se você já tem essa informação, mas nesse mês de março, nós conseguimos voltar ao verde, ou seja, tanto no roubo de veículos quanto no roubo de cargas. Quando eu assumi a Secretaria de Polícia Civil em setembro, eram cerca de 3.500 roubos de veículo por mês. E nesse mês de março, nós chegamos ao patamar de menos de 1.500 roubos. São menos 2.000 roubos, ou seja, uma redução de 60%.
1.500 roubos ainda é muita coisa? Óbvio que é muita coisa. Mas o trabalho está sendo feito em pouco tempo, a gente reduziu bastante. Roubo de cargas também, nós chegamos ao patamar, a gente estava em setembro com mais de 350 roubos por mês, e agora nós estamos no mês de março com menos de 150. Também foi uma redução expressiva. É muita coisa? É muita coisa, mas o trabalho está sendo feito, não é fácil, enfim, a gente está fazendo justamente essa estratégia, atacar ofensivamente a facção criminosa, com operações nas comunidades. A gente não pode deixar de fazer operação, mas também atacar de uma forma estratégica, ou seja, tirando o dinheiro deles, na parte financeira deles. O mais importante disso tudo, Rodolfo, é que toda essa engrenagem financeira do Comando Vermelho aqui no estado do Rio de Janeiro, eles financiam, todo esse dinheiro, ele saía dessas fintechs, ele ia para regiões de fronteiras, como Paraguai, Bolívia. Esse dinheiro ele era revertido na compra de armas, drogas também, e voltava por meio de empresas de fachada, que não é só essa fintech que é alvo da operação de hoje. Nós temos várias outras empresas de fachada que lavavam dinheiro, que ajuda a pulverizar, né, esse dinheiro movimentado pelo crime organizado. E esse dinheiro voltava justamente para quê? Compra de armas, drogas e financiamento da expansão territorial do Comando Vermelho aqui no estado do Rio de Janeiro. E também para financiar, exatamente, e principalmente para financiar uma espécie de caixinha do Comando Vermelho, ou seja, é uma poupança da facção para tudo isso: arma, droga, disputa territorial, e também é uma espécie de previdência do crime organizado. O Comando Vermelho, ele financia parentes de presos faccionados. Enquanto esses presos estão no sistema prisional, os parentes, eles ganham uma espécie de previdência ali do crime, né? E também parentes das lideranças criminosas, né? Estejam elas presas ou soltas aqui. A família desses criminosos, principalmente das lideranças dessa facção. E a Polícia Civil vem atacando diariamente esse esquema criminoso de lavagem de dinheiro, e a gente acredita que essa estratégia da Polícia Civil vem dando bons resultados no que tange a diminuição dos indicadores estratégicos de criminalidade, principalmente roubo de veículo, de cargas, enfim, diminuição também de homicídios. Tivemos uma diminuição expressiva nos últimos meses, enfim, e a gente vai continuar atuando dessa forma aqui no estado do Rio de Janeiro. Secretário, você falou sobre, bom, eu estou aqui impressionado porque muita gente às vezes acha que as facções ainda são absolutamente desarticuladas, que é um monte de gente perdida, que eles só estão ali na boca de fumo pegando e tal, com arma na mão. Você pode ter isso na ponta, mas veja a maior facção do Rio de Janeiro, o tamanho da operação deles. Os caras estão operando em diversas frentes, eles estão lavando dinheiro em fintech. Você bota depósito pequeno em boca do caixa e lava através de fintechs, depois manda esse dinheiro para a fronteira com Paraguai e Bolívia, com gente lá para comprar arma e droga e mandar para cá, depois manda esse dinheiro também do que sobra para empresas de fachada, fazem um caixinha do Comando Vermelho. Esse caixinha, além de ficar lá e financiar um monte de coisa, serve como previdência do Comando Vermelho para financiar parentes de presos e lideranças. Então, você imagina como engenhosa é essa operação, com advogados, com contadores, com CNPJs por todos os cantos, passando isso pelo nosso sistema financeiro. Por isso que sim, tem que atacar nessa linha. Se fala em 6 bilhões movimentados em um ano. Quanto que está sendo bloqueado em empresa de fachada ou em fintech nesse dia de hoje que vocês conseguiram mandado de busca e apreensão e outros mandados judiciais? Nós pedimos o bloqueio e obtivemos o bloqueio nesse valor, de até 6 bilhões, que foi o valor detectado na movimentação financeira da investigação, né? Então, agora nós vamos ver qual foi o montante arrecadado, e o mais importante de tudo isso, Rodolfo, além do bloqueio financeiro, que é importante, nós obtivemos muitas informações importantes
nessa operação. Apreendemos documentos, telefones celulares, fizemos uma prisão importantíssima em São Paulo, que é do Tiago Ferreira dos Santos, que era um mandado de prisão da Justiça Federal. Ele foi alvo de busca e apreensão, né? Encontramos ele em casa, ele tinha um mandado de prisão da Justiça Federal por organização criminosa e lavagem de dinheiro do PCC. Ele era ligado a uma das maiores lideranças do PCC de São Paulo nessa questão da lavagem de dinheiro. E nós apreendemos muitos computadores e telefones. Daí, certamente, vamos ter vários desdobramentos dessa investigação. É assim que a polícia trabalha, com investigação, com inteligência, com estratégia, né? Esse é só o início de uma grande ofensiva que nós vamos fazer aqui contra essas facções criminosas. Secretário, é óbvio que se celebra aí o sucesso da operação, principalmente com o pedido, mas a concessão do bloqueio de 6 bilhões de reais. Mas, por outro lado, a sua entrevista, ela traz números muito reveladores e também assustadores. Isso tudo poderia ter sido orquestrado pelo Comando Vermelho em si, ou só se tornou possível por essa associação sobre a qual havia indícios e hoje está comprovada entre o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital de São Paulo? Nós notamos recentemente uma aliança, está comprovada agora por meio dessa investigação, uma aliança estratégica entre o Comando Vermelho e o PCC. Essa aliança não se trata de disputa territorial ou ocupação territorial pelo PCC aqui no Rio de Janeiro. É uma aliança logística e estratégica para fornecimento de armas, drogas e um apoio logístico nessa questão principal da lavagem de dinheiro dessas facções, porque nós percebemos que num determinado momento desse caminho que o dinheiro faz para ele ser lavado, enfim, trabalhado pelo crime organizado, as empresas se encontram, as estruturas financeiras que eles se utilizam para poder fazer isso, elas se encontram e são comuns às duas facções. Então, o que está provado é essa aliança logística e estratégica entre essas duas organizações criminosas para essa questão financeira, principalmente. Não, e também, provavelmente, de não agressão, né, secretário? É um pacto, também né? tem isso no acordo, né? Exatamente. Secretário, eles são parceiros nessa questão logística e estratégica. Secretário, eu sei que a gente vai ter que te liberar, daqui a pouco você tem uma entrevista coletiva, mas eu não queria deixar de perguntar, primeiro, como está a saúde do copiloto da Polícia Civil, que foi atingido e vem se recuperando no hospital, foi atingido naquela operação dentro de um helicóptero da corporação. E segundo, ontem a gente colocou uma reportagem no Jornal da Band, às 7h20 da noite, mostrando que uma fabricante no Rio Grande do Sul, brasileira, além de cases fora do Brasil, já fabrica hoje drones com fuzis, e que isso está sendo discutido nesse momento com o Exército, para quem sabe para frente a gente possa ter uma liberação, ou seja, veículo não tripulado em atuação com fuzis, com precisão, com GPS, para quem sabe a gente fazer uma operação ainda com menos risco. Primeiro, queria saber do copiloto, e segundo, saber se o senhor cogita, se o senhor aprova isso e pensa, caso o Exército autorize, em ter, por exemplo, drones dessa forma na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bom, o nosso piloto, Felipe, ele está evoluindo a cada dia, graças a Deus. Foi muito grave o que aconteceu com ele, né? Mas ele é um cara muito forte, com muita força de vontade, está tendo um apoio muito grande da família. O nosso médico da Core, o doutor Leandro, diariamente nos atualiza do estado de saúde dele. Ele ainda não pode receber visitas porque ele está no CTI, mas diariamente ele tem tido uma evolução. Já não está mais com ventilação mecânica, né? Enfim, está respirando por ele mesmo, autonomamente. Tá mexendo as mãos, reconhece ali a voz, né, das pessoas, dos familiares. Então isso é tudo muito bom, dada a gravidade do que foi o ferimento dele, né? O ferimento dele entrou aqui pelo crânio, pela testa, e parou lá atrás na cabeça, não transfixou, mas parou. Então foram vários fragmentos do projetil que provavelmente se estilhaçou ao atingir ali o para-brisa do helicóptero e atingiu ali a cabeça dele pela testa, né? Pela bem de frente. Então foi muito grave o que aconteceu.
e graças a Deus ele está evoluindo muito bem. Não vemos a hora aí dele estar bem em casa e com a família dele, podendo trabalhar se Deus quiser. Com relação a essa questão do drone, eu até conversei com você há um tempo atrás sobre isso. Eu sou um entusiasta da tecnologia e da inovação, e a gente já, até quando aconteceu essa questão com o nosso piloto, né, com o Felipe, eu criei ali uma comissão, até informalmente, na Polícia Civil, com alguns policiais e delegados que entendem bastante do assunto, e nós fizemos várias pesquisas. E agora nós tivemos a LAAD, né, no início de abril, e vimos lá na LAAD uma série de equipamentos que justamente atenderiam essa demanda aqui da Polícia Civil. Ou seja, aos pouquinhos, a aeronave é muito importante, ela funciona como o helicóptero, né? Ele funciona como plataforma de observação, apoio de fogo também, mas nós temos visto que nesses últimos 5 anos, por conta dessas restrições que nós tivemos e limitações das operações policiais, nós tivemos, o crime organizado ganhou meia década de vantagem em cima das polícias, né? E ficou provado agora na última decisão da DPF, foi uma decisão muito positiva, mas que ficou mais do que provado que aquele estado de coisas inconstitucional que era alegado contra as polícias, na verdade o estado de coisa inconstitucional é por parte do crime organizado e não das polícias, né? Então eles se fortaleceram sobremaneira. É o que eu falo assim no português bem claro, a grama, nós tínhamos uma grama que a gente estava ali sempre aparando, né? E essa grama se tornou uma floresta enorme que nós vamos ter que devastar agora. Então, não vai ser fácil. Tem às vezes alguns argumentos, agora acabou a desculpa, a polícia não tem mais desculpa para trabalhar, como se a DPF fosse uma desculpa. Eram restrições e limitações, era uma ordem judicial que a gente tinha que cumprir, né? Então agora nós vamos ter que correr atrás desse prejuízo de meia década de fortalecimento do crime organizado. E por que eu estou falando isso? Porque nós vimos que mudou muito o enfrentamento do crime organizado com as polícias. Aumentaram em 300% os ataques ao nosso helicóptero. Em 1.700% os ataques aos nossos blindados. Hoje tem criminosos que ficam posicionados em pontos estratégicos das comunidades com muita munição, com muitos carregadores só para atirar no helicóptero. Então, e isso não existia antigamente. Por quê? A nossa presença ali ostensiva, diária, mantendo a grama parada, não permitia isso. Então hoje o crime organizado se fortaleceu muito. Por isso que vocês podem ver aí essa grande apreensão de fuzis aí no ano passado, 732 fuzis. Isso não é normal, né? Que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro uma situação sui generis. Então isso não existe em nenhum lugar do mundo em situação de paz. Então, e nós temos uma legislação branda e leniente que favorece esses criminosos. Então, essa questão do drone com fuzil, com metralhadora, eu sou muito favorável. Sim. Porque antes que caia o drone do que caia o helicóptero. Claro, então nós já estamos fazendo, né? Então nós estamos fazendo estudos já para poder obter as autorizações necessárias, né? Que tenha que haver alguma mudança de legislação, propor projetos de lei. Enfim, nós fizemos ano passado a propositura de vários projetos de lei. Dentre um deles, por exemplo, a questão do porte de fuzil para o traficante. Hoje o fuzil é um presente, é um brinde para o traficante. Por que eu falo isso? Porque o cara que é preso numa comunidade portando um fuzil num contexto ali de tráfico de drogas, ele responde por associação para o tráfico, tem uma pena de 3 a 10 anos, com mais a causa de aumento de pena pelo emprego de arma, que é o fuzil, de 1/6. Ou seja, isso vai dar 4 anos. Em menos de 1 ano ele está na rua. E esse porte do fuzil, ele não é somado com o crime de porte ilegal de arma, de uso restrito, que é o fuzil. Porque ele é absorvido por essa causa de aumento de pena da lei de drogas. Então nós propusemos o quê? Que o criminoso preso num contexto de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, etc., ele tem que responder cumulativamente, ou seja, somadas as penas do porte de fuzil, e nós propusemos também
que o porte de fuzil com uma arma de guerra, o cara está com uma arma de guerra no meio de uma área urbana, né? Enfim, ele tem que responder pelo mesmo, ter a mesma pena do tráfico internacional de arma, que é de 16 a 24 anos. Se você somar isso com a pena do crime de associação para o tráfico, é de 3 a 10, aí já começa a não valer a pena para ele, porque hoje está de graça. Por isso que eu falo, o fuzil para ele é um presente, é um brinde. E a gente tem que mudar esse estado de coisas aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente. Certíssimo. Apoio. O dono, você ia colocar alguma coisa aí? E uma rápida pergunta, secretário. O senhor entende que em determinado momento a utilização de aeronaves em operações vai se tornar inviável por conta do armamento dos traficantes? Não, a aeronave ainda é imprescindível. A aeronave, ela, embora haja esse risco, mas ela é um instrumento de grande dissuasão em detrimento aí dos criminosos, né? Então, ela realmente ainda, principalmente em alguns pontos, onde tem lajes, regiões de morro com seteiras e tal, e chega a nossa equipe de terra, por exemplo, com um blindado para tirar uma barricada e desembarcar, esses criminosos ficam posicionados nesses pontos estratégicos e atirando nos policiais que estão no terreno. Vindo a aeronave, eles não têm essa situação confortável, eles vão ter que se deslocar. E isso faz com que, também, isso já é histórico, toda operação em que tem o emprego da aeronave, com apoio de fogo, tem que ser com apoio de fogo, apoiando as equipes de terra. O confronto horizontal, ou seja, o confronto das equipes de terra com os criminosos que estão no terreno, ele diminui absurdamente. Porque os criminosos saem das suas posições de vantagem e a gente consegue chegar mais rápido nos nossos objetivos. Quando não tem o emprego da aeronave, esse confronto horizontal, ou seja, traficante com os policiais de terreno, ele é muito mais intenso. Isso já está mais vantajoso. Sim. E mais vantajoso para o bandido que está no terreno dele, em casa-mata. É isso que as pessoas precisam entender. Inclusive lá atrás, quando houve uma operação lá no Complexo Israel, que a polícia não conseguiu entrar, os bandidos atiraram em direção à Avenida Brasil, eu na época critiquei o fato de não ter se utilizado ali a aeronave, porque a polícia não conseguia avançar. Não é brincadeira, o Rio de Janeiro não é normal, só que a gente vive numa guerra. Então, muitas vezes, tanto na legislação como no combate diário, a gente tem que considerar que aqui é uma coisa meio sui generis. Não dá para achar que você está combatendo o crime numa cidade normal. Secretário, só para finalizar, porque ouvintes estão perguntando, a gente teve também a perda daquele policial civil da Core, que estava inclusive com a esposa dele, juíza aqui do Rio de Janeiro, João Pedro Marchini, né, da Core, acabou assassinado com 5 tiros de fuzil, aqueles bandidos ali na estrada da Grota Funda. A polícia segue investigando e certamente em algum momento, com investigação, com talento, não com emoção, tem que chegar certamente, secretário, à prisão e uma resposta a esses caras que mataram um policial civil com anos de corporação, né? Rodolfo, Dona, Agatha e todos os ouvintes podem ter certeza de uma coisa, a resposta vai ser dada. Eu não posso adiantar mais nada aqui, o trabalho está muito adiantado, trabalho muito bem feito pela nossa delegacia de homicídios, de investigação, de técnica. Não adianta acontecer o fato, a gente sabe de onde os caras são, ir lá e sem objetivo, sem critério nenhum no local, e para fazer o quê? A gente só sai daqui, a Polícia Civil, ela só sai para fazer operação com objetivo certo, determinado, com planejamento, com mandado de prisão, com mandado de busca, ou seja, após uma investigação, inquérito policial concluído. É assim que nós trabalhamos e não vai ser diferente dessa vez. Pode estar levando um tempo, mas a única coisa que eu posso adiantar aqui para vocês é que já sabemos quem foi, como foi, onde foi, e vamos pegar essas pessoas, prendê-las, caso não resistam, e se resistirem serão neutralizadas. É isso que a gente vai fazer. Queria agradecer ao secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Cury, que nos deu entrevista com o Gancho. Ele daqui a pouco faz uma entrevista coletiva para falar sobre essa gigantesca operação bloqueando ou pedindo bloqueio de bilhões de reais de Comando Vermelho e PCC numa engenhosa operação financeira envolvendo as duas facções que se aliaram e utilizam praticamente uma mesma estrutura para lavar dinheiro do crime através de fintechs e empresas de fachada. Obrigado, secretário. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia, um grande abraço.